muito. Ah, ele caçava a oposição. Se Caçava, alguém falava sim, contra ele, ele caçava, matava demais. Caçava, matava muito. Como todo ditador, né? Mas o dia a dia, tipo, ir pra escola, comer, Ótima. trabalhar, era tudo ok. Sim, era ok na época dele. A lembrança que eu tenho era tudo ok, cara. Tudo tranquilo. Tirando essa questão do impedimento de liberdade, assim, né? E eu fui criado, né, na verdade, um tio, que chama de pai também, que era um dos seus opositores deles também. Uma época ele chegou a morar no exílio, né? Então, ele trabalhou com ele ali, virou opositores. Ah, Ele foi muito perseguido também. o teu tio trabalhou no governo? Sim. Era um dos não próximo deles, né? Mas ele era um dos governos deles. Assim. Ele trabalhou lá e aí ele não concordou mais com o que estava acontecendo. Sim. Ele se opôs. Ele tive que sair e se exilar, e aí depois que ele voltou. Quando ele já estava bem debilitado, em 96. O teu tio? Isso, ele fugiu? Fugiu. Ficou na Suíça há bastante tempo lá. Caralho. Mas ele chegou a sofrer uma ameaça, uma tentativa de... Sim, essa tentativa de assassinato, invasão em casa, tudo isso. Mas tu tava nesse momento? Mas não lembro muito, porque eu era muito criança. Ah, tá. São coisas que ele contou depois, né, quando eles voltaram, né, num processo de redemocratização. E tu morava com ele ou com os teus pais biológicos? Cheguei a morar bastante tempo com ele. Porque como ele tinha um poder executivo muito bom, a sua condição financeira muito boa, a gente morou um tempo na casa dele. E os teus pais, eles trabalhavam com o que lá? Minha mãe é pastora, né? Ela trabalhava, minha mãe, na época, ela quis se formar como a formação que eu fiz de relações internacionais, mas na época não tinha essa faculdade no Congo. Então ela fez a administração, uma coisa de secretária, né? Trabalhava numa empresa, hoje ela é pastora, né? Meu pai também trabalhou nesses meios um pouquinho político, mas ele era muito... ele é médico, na verdade. Não médico, como posso dizer? Generalista, aquele médico normal. Clínico geral, aquele? Clínico geral, isso, uma coisa assim. Lá no Congo mesmo? No Congo mesmo. Eles vieram junto contigo pro Brasil? Não, no Brasil sou eu e um irmão meu. Tá. A gente vai chegar no ponto que tu vem pro Brasil, né, nessa história. Eu quero fazer a ordem cronológica da tua vida em relação ao país. Com a política ao mesmo tempo, a gente entendendo. Então tu é criança e tu mora lá no Congo com teu tio, e tua mãe é pastora. Sim. E o teu pai era um clínico geral. Sim. Aí quando é que tu começa a entender que existe uma instabilidade política lá? Quando é que isso começa a te afetar pessoalmente? Isso começa a afetar... quando você é criança, jovem, você não tem essa percepção. Essa questão política, você vê... poxa, político, você não tem nada a ver, né? Tipo, você faz sua vida normal, estuda, se forma, tudo. A minha chegada na faculdade, mas não era já Mobutu, né? Já outro processo, né? Porque depois Mobutu cai em 97, aí chega o Laurent Désiré Kabila, né? Que foi que chegou com... Na verdade, começou a Primeira Guerra do Congo, que começou em 96, na verdade, 26 de outubro. Qual era o motivo dessa guerra? O motivo da guerra era de tirar o Mobutu no poder, porque ele ficou muito tempo. Então... hoje, a minha visão, né, o ativismo político que eu faço, eu consigo entender bem essa questão da Primeira Guerra, né, do Congo, que começou em 96. O objetivo principal, que todo mundo sabia, era de tirar o Mobutu no poder. Mas, a verdade, era um complô, se eu posso dizer, é o seguinte, porque... o Kabila chega ao poder junto com outros países agredindo o Congo, na verdade. O Ruanda, Burundi e Uganda. Esses 3 países se juntaram para poder agredir, fazer a agressão. Tem uma resolução das Nações Unidas, né, a resolução 3314, né, da 33, Assembleia das Nações Unidas, que fala muito bem da questão da agressão, dessa invasão, né, dos países. Então, a forma que eles usaram, colocaram só um congoleses, tipo, um mascote na frente, para falar que,
o movimento foi liderado por os congoleses, mas a realidade não. Foram os três países, com a ajuda, claro, dos americanos, né, que tiraram o Mobutu no poder. Qual era o interesse? Tirar o Mobutu no poder e ter o controle, né, do país. Porque o Congo, ele fica no centro, a posição do Congo está no centro do continente africano. Então, tem o Frantz Fanon que fala que a África tem a forma de um revólver cujo gatilho se encontra no Congo. Então, o desenvolvimento do Congo vai impactar muito a região e provavelmente o continente inteiro. Então, o interesse principal é de tirar o Mobutu, que já estava debilitado e muitos anos no poder, e que não queria também abrir mão na questão, né, do regime. As coisas estavam também na democratização do país. Ele queria botar um sucessor dele? Que eu saiba, não. Ele queria continuar mais ainda. Ah. Que eu saiba, porque ele não chegou a formar alguém, né? Que eu saiba, que quando eu vejo a questão política hoje do Congo, eu não vejo essa percepção dele. Mas eu acho que ele queria continuar mais e mais ainda. Mais ainda. E uma das coisas que afetou muito o Mobutu também foi a caída do outro ditador na Romênia, eu acho que Ceausescu. A forma que ele foi assassinado, eu acho que afetou muito ele. E ele tentou democratizar o ambiente político no país, mas ele não conseguiu. Ele teve que enfrentar essa rebelião, né, que chegou com os 3 países atrás. Então, essa primeira guerra eram países vizinhos tentando invadir por causa dos recursos naturais? Por causa dos recursos naturais na parte leste do Congo. Na verdade, a outra estupim desse conflito é o genocídio do Ruanda. O genocídio do Ruanda é um dos estupim também desse conflito. Porque, para quem não sabe, o genocídio do Ruanda ocorreu em 93. Aí, oficialmente, foram 800 mil pessoas que foram assassinadas a faca. Assim, facão, os caras mataram, uma etnia mata a outra, né? Tipo, lá em Ruanda era uma guerra entre etnias. Entre etnias, né? Então, tem o Hutu, o Tutsi, porque tem 3 etnias só no Congo, no Ruanda. Então tem os Hutus, né, que a maioria, né, e tem os Tutsis e os Tuatsis, que é bem menores, assim, uma minoria. Então entre eles se mataram. Tem muito a ver também, eu tenho outra visão dessa questão do genocídio do Ruanda também, mas não vou entrar nessa questão. Quando isso ocorreu, então muitos dos refugiados entraram na parte leste do Congo, que fugiram dos conflitos. Então, o Mobutu foi pressionado pelas Nações Unidas e outros presidentes na época a abrir as fronteiras. Mas não houve fiscalização de quem entrava no país, né? Então, entrou muitos grupos rebeldes, muitos caras armados, né, militares e tal. Então, eles ficaram na parte leste do país. Então começaram a destabilizar a questão da segurança do país. Isso que enfraqueceu o Mobutu também. Enfraqueceu muito a questão da segurança. Até hoje nós temos esse problema. Esses grupos começaram a tomar conta de vilareiros, cidades. Aterrorizaram os cidadãos. Isso mesmo. Entendi. E, no mesmo tempo, tentando fazer oposição com o governo que estava no país... o governo que estava no país deles, né? Por exemplo, Ruanda. Então, o motivo que o Ruanda e o Burundi e o Uganda decidem invadir o Congo é por causa disso. Eles falam, olha, tem alguns caras que estão ali que estão sendo uma ameaça ao governo do Congo. A nossos governos aqui. Então vamos lá, vamos acabar com o cara, a gente... tirar ele no poder e a gente toma conta daquela região. E como é que foi essa primeira guerra? Eles conseguiram fazer isso? Então, eles conseguiram tirar o Mobutu em 96 e chegaram na capital. O Mobutu foge 17 de maio de 1997. Eles chegam no país, na capital. Tu presenciou isso? Sim. Eu morava perto do Palácio Residencial, Palácio Presidencial. A uma avenida, cara, tipo, pertinho. Porque o bairro que eu nasci é o bairro que o presidente morava, né? Não é questão de divisão dos bairros que a gente tem, por exemplo, aqui, ou no Rio, por exemplo, mas
em um bairro, a gente morava bem perto. Então, ele morava dentro de um caserna militar. Aqueles caserna, você fala, né? Onde ficam os militares lá. Caserna. Caserna? Caserna. Tipo um campo dos militares. Sabe aqueles campos militares? Aqui eu acho que não tem. Eu nunca vi. Não, eu acho que tem, eu acho que tem. Tem, né? Só não tá vindo o nome. Aqui eu acho que nunca vi. Por exemplo, lá no Congo nós temos uns tipo campos onde os militares ficam com a família deles. Eles não moram na cidade. Tá, isso não tem. Lá tem, a gente tem muito isso lá. É um campo para os militares morarem. Isso, com a família deles, todo mundo mora lá. Os militares todos moram lá. Uhum. E ele morava no meio. Protegido. Protegido de... Como é que é o nome desse palácio? O Kamchat. Kamchat. C-A-M-P. Espaço, né? Chat T. Não, T de tatu, S. H. O Google já mandou um t-shirt ali. Ali, isso. Chat, o primeiro aí. Isso, palácio, isso. Deixa eu ver. Então ele mora. Tá na tela pra galera? Caralho, então ele morava naquele grandão ali. Isso, ele mora no meio desse campo aí, né? Não, esse aqui é a Universidade de Kinshasa. Bem da esquerda lá? Ali, olha, embaixo. Ali. Não, do outro lado. Não, em cima. Isso. Acho que é esse aí. Esse aí. Esse era o campo dos militares? O campo dos militares. E ele morava no meio lá? Isso, aí ele mora no meio. Ele mora, tipo, tem um palácio dele dentro do campo. Aham. Né? Que tá lá no meio, aquela estrutura um pouco maior ali. Isso. Aí a gente mora pertinho, a gente morava bem perto. Então, para ele sair, para ele fugir, né? Se você vê atrás, tá vendo, tem um rio lá, o Rio Congo. Uhum. Então, ele tem a facilidade de entrar de estar em Brazzaville, né? E tu tava lá no dia, o que tu ouviu? Como é que... Porque na época eu era muito jovem, a gente sabia, né, que a rebelião, né, na verdade é uma agressão, né? Mas eles falavam na TV que era uma rebelião que começou na parte leste do país, começou a chegar. Já demorou acho que uns 5 meses para eles conseguirem chegar na capital. Então vocês começaram a ouvir notícias de que no leste do país estavam invadindo. Isso, tinha cidades que estavam caindo, né, nos rebeldes, tipo... os caras conquistavam né, a cidade. Então, como se a gente ligasse no jornal hoje de noite e o William Bonner falasse, ó, Porto Alegre foi invadida. Isso, eles estão em Santa Catarina, estão chegando, estou subindo. Tá subindo aí. Isso, era chegar, tipo, em Brasília. Vocês viviam nessa tensão, então? Isso. Quando é que isso aqui vai chegar aqui? Isso. Aí, o dia 17 de maio, o cara chega com um exército de criança, né, porque os Kadogo, né, você quer colocar ali pra ver? Vai. Kadogo. K-A... D-O-G-O. Kadogo são crianças, né? Exércitos. Ali né? de baixo ali, ó. Isso. Aí as crianças ali. Isso. Tem até um rapper, Kadogo. Pelo visto. Isso mesmo. Eu acho que essa aí é a melhor, essa aí. Você clica nessa aí. Esquerda, essa aí, eu acho. Tem um monte de criança. Isso mesmo. Então o cara chega com um exército de criança. Mas ele consegue derrotar um cara que ficou 32 anos no poder. Um militar formado, tudo isso. É porque ele perdeu muito aliados, né, nesse conflito. Aí, mas na época eu também era eu era criança também. A gente morava não muito longe do Kamchat, né, que era bem pertinho. Tava com quantos anos, né, nesse dia? Eu não sei, eu sou péssimo de matemática. Hoje eu tenho vou fazer 35, né? Quero tu nasceu lá, 86, né? 86. Tenho 35 agora, Isso então foi é 97. Então tu tinha 10, 11 anos. Então, criança ainda. Não sabia de tanta coisa, não. Mas a gente tinha essa noção um pouco da... Mas tu não tem lembranças do dia, de ouvir nada? Sim, na televisão um pouco, mas ouvi tiros, né? Porque houve confronto, né? Na época. Mas eu era criança, né? Eu ia na escola na época, né? Então eu não tinha muita memória.